Pronto, gravando então. Então, para ficar na gravação, né, que eu estava dizendo que o texto não acrescentava muito às discussões que a gente já vem fazendo, né, e especialmente sobre a abjeção e a sexuação, essa discussão já foi um pouco mais antiga, né, mas nossa discussão sobre a abjeção e como, por exemplo, ela começa falando aqui ela ou ele, são vários autores, né, falando do assassinato de travestis, transexuais e tal, né? Um número assustador, né? E fala da intolerância e vai situar exatamente esse assassinato no campo da abjeção, né? Que é um pouco que a gente já vinha fazendo também, discutindo quando a gente estava definindo ali nos primeiros textos de definição do que era a abjeção, né? Especialmente na Kristeva e na Butler. Lembra o caso da Dandara, né? Que foi um caso de uma travesti aqui, foi em Fortaleza? Foi, né? Foi. Sim. Né? Que foi que os caras filmaram e... Quer dizer, mistura um pouco essa coisa da abjeção com a lógica do espetáculo, né? Das redes sociais, o que é muito curioso, né? Porque isso não é a primeira vez, assim, os caras cometem crimes e eles mesmos se entregam filmando o crime, né? Quer dizer, não é a primeira vez. Teve aquele estupro coletivo, não sei se vocês lembram, se eu não me engano, foi no Rio. Lá no Rio de Janeiro. 33 homens, né? Exatamente, que os caras fizeram a mesma coisa. Mas outro dia eu vi também uma dupla de assaltantes que eles saíam do assalto e batiam uma selfie na casa onde eles assaltavam, né? É curioso isso, né? Quer dizer, como a lógica da imaginária, né? Das redes sociais, que é muito forte, né? Tem uma inflação do imaginário muito, muito forte, que captura alguns sujeitos, né? Então, porque o imaginário ele é muito pregnante, né? A gente corre o risco de ser capturado por essa lógica. E é curioso que os caras cometam esses crimes e eles mesmos assim façam disso uma ação assim meio, né, como se fosse andar de parapente, né? Uma ação espetacular, né? E não é a mesma coisa. Enfim, tem uma coisa aqui, por exemplo, Yasmine, você vai acrescentando aí o que é que você gosta, não só Yasmine, mas quem quiser ir acrescentando alguma questão, alguma dúvida do texto. E tem uma questão aqui também e aí eu já vou começar a minha encrenca de psicanalista, né? Viu, Suyane? Bora começar a brigar. Aqui ela diz assim, olha, sobre a cisgeneridade, tal como a heterossexualidade, pouco se estuda. É claro que ela diz, pouco se esmiuça em comparação aos estudos sobre a transgeneridade. Eu não concordo com isso, não, quer dizer, porque a gente estuda pra cacete em psicanálise a questão da constituição do sujeito, né? Independente, e incluindo aí todo o conceito do sujeito na sua posição heterossexual também, né? Isso não é uma coisa tranquila para a psicanálise, porque às vezes eu tenho essa impressão de que como se a crítica também considera assim, como se o sujeito ser heterossexual fosse uma coisa tranquila, né? E que não tem nenhum problema, de que... É claro que eu não estou, obviamente, fazendo comparação e dizendo que não estou recusando a crítica, porque eu acho que é uma coisa que precisa ser dita, que a heterossexualidade também precisa ser. O Freud diz isso, né? Acho que é no Três Ensaios que ele diz isso. Se a gente tem que estudar a constituição homossexual, a gente também tem que estudar a constituição heterossexual, já que não são naturais, né? Já que não tem naturalidade nisso, então a gente precisa também dizer, se a gente precisa dizer como é que se constitui um sujeito homossexual, você também precisa dizer que eu digo assim, né? Estudar, né? Você também precisa estudar como é que se constitui um sujeito heterossexual, já que não é um caminho natural, né? Já que não existe isso. Tá? E
ela fala, eu fiquei pensando, tem uma coisa aqui que ela fala também, da Berenice Bento, né, e a relação que ela faz, inclusive, com Foucault mais na frente, a crítica a essa ideia da biopolítica e do biopoder como biopoder, porque isso começa em Foucault, né? Não são os estudos de gênero que começam a teorizar e a propor isso, é o Foucault, de como as subjetividades são constituídas pelo poder. O poder, inclusive, Foucault diz isso, né? As individualidades são construídas pelo poder disciplinar. O louco, a mulher, o homossexual e tal. As individualidades entendam, né? No sentido de que, para não criar polêmica, vamos ficar com a mulher. Criou-se a individualidade da mulher com uma psicologia, com um saber e, consequentemente, com uma série de práticas e uma série de saberes em torno dessa individualidade mulher. Como se a mulher não existia enquanto individualidade até o século XVIII, XVII, XVIII. Né? Essas individualidades, assim como não existia o homossexual, a criança, entenda o que eu estou dizendo, o louco, né? O louco, enquanto uma individualidade, enquanto uma entidade teórica, psiquiátrica, simplesmente não existia. Ele foi construído. Está lá na História da Loucura, Foucault explicando isso. Né? Na História da Loucura, o Foucault ainda não está falando de biopoder, porque é a primeira grande obra dele, né? Mas depois ele vai articulando isso, quer dizer, as subjetividades, que é a forma como a gente pensa, a forma como a gente se comporta, que tem a ver com isso, que mais na frente os autores, autoras, não me lembro, não é o nome, são autoras são 4 autores, né? 2 mulheres, 2 homens. Então eles fazem uma correlação com a ideia de semblante, que a gente também já fez aqui, né? A ideia da performance na Butler e a ideia de semblante em Lacan, e mostra exatamente de que, e aqui tem uma crítica, Foucault, ele faz uma crítica radical à psicologia, né? Foucault, apesar dele ser psicólogo, né, de formação, de graduação, mas ele nunca foi psicólogo, ele faz uma crítica a essa concepção antropológica e psicológica do sujeito. Né? Diga aí, Yasmin. A Berenice Bento também, ela faz uma crítica com relação ao silêncio da sociologia, que particularmente eu acho algo interessante, professor, porque, por exemplo, se você vai para os estudos antropológicos, existe uma discussão entre esse novo sujeito, né? Na verdade, a respeito desse novo sujeito que está nesse corpo diferenciado, digamos assim, né? Nessa transversão, nessa subversão, tudo bem. Mas na sociologia, por exemplo, eu estava procurando agora algo no campo da etnografia e não existe, né? Não existe uma discussão que traga o que seria essa vivência, por exemplo, dos crimes de ódio, né? Como isso se procede, o que é que isso provoca, qual a configuração disso. E é um estudo, anteriormente ao sintoma, né? É um estudo social. Uhum. Então, é algo interessante, não... Por quê, né? Eu fiquei me perguntando. Na verdade, para quê, né, esse silêncio? Eu estou há muito tempo que eu estou longe da sociologia, eu estive mais próximo na época que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado são em sociologia, né? Até porque naquela época não tinha aqui mestrado, doutorado em psicologia, então eu fiz lá na sociologia, na federal, tanto o mestrado como o doutorado. Então nessa época eu estava mais próximo da sociologia, mas nunca, na verdade, meu trabalho nunca foi de sociologia propriamente, né? Aí no interface, por exemplo, com Foucault, que também não pode dizer que é um sociólogo, né? Propriamente, apesar de ter influenciado muito a sociologia, mas eu trabalhei com Foucault e Lacan, né? Principalmente, Freud também, mas, enfim. Então eu estou muito afastado do campo mais puro, vamos dizer assim, da sociologia, já faz algum tempo. Então não sei como é, por exemplo, como é que a sociologia entrou nessa discussão dos gêneros, por exemplo, né? Como é que ela tem entrado. Eu sei que tem a antropologia, parece que está mais próxima disso, mas eu também não tenho, especialmente no que diz respeito à discussão sobre o corpo, né?
O Le Breton, por exemplo, é uma referência nessa discussão sobre o corpo, na antropologia, né? E especialmente nos estudos contemporâneos. Então, eu também não tenho muita, não sei como é que isso está funcionando lá, não. Né? Mas o que eu fiquei pensando foi o seguinte, que ela faz essa crítica, né, à psicologia, à psiquiatria, à medicina, de como o discurso médico, biopolítico, eu acho que o que o Foucault dizia que o discurso biopolítico ele produz essas subjetividades, né? E eu acho que tem, e aí inclusive a dissertação da Alice, cadê ela? Está aí? Não. Né? A Alice não pôde vir hoje, né? Eu acho que, inclusive a dissertação da Alice é sobre isso, de que a biopolítica ela não só produz uma subjetividade, ela faz um tipo de danificação da subjetividade, do funcionamento subjetivo do sujeito. Né? Quer dizer, a gente está vendo isso acontecer. Esse fim de semana eu estava discutindo esse casal, uma baiana e um carioca, né? Uma prima da minha mulher, e um pessoal muito bacana, muito inteligente e tal, e a gente foi para Redonda e depois foi para Canoa. Passamos esses 4 dias lá comendo lagosta, quase de graça. E a gente estava discutindo, por exemplo, uma coisa curiosa dessa novíssima geração, né? Os meninos que estão entrando na faculdade, e meu filho, a filha dela e tal. E a gente discutindo essa coisa dos diagnósticos psiquiátricos, por exemplo, como essa galera aceita os diagnósticos psiquiátricos com uma facilidade enorme. Eu tenho visto isso, estou dando disciplina para o pessoal de primeiro semestre também, e eu fiquei muito assustado quando me deparei com isso, quando o pessoal aceita, primeiro que todo mundo tem um diagnóstico, é muito curioso, né? Todo mundo tem TDAH, ou tem depressão, ou tem bipolar, é muito curioso isso, né? E aceitam, inclusive assim, a discussão era que a filha dela estava dizendo que a mãe dela, a mãe dela, obviamente, que é da minha geração, e estava exatamente criticando essa coisa, né? De, porra, mas por que você diz, eu sou TDAH e aceitam isso? Tu tem um diagnóstico? Aí a menina dizia assim, é você que não entende, você que está por fora, você que né, que envelheceu e não aceita isso, mas porque é assim mesmo, a nova geração. Eu até acho que a geração pós-moderna, né, tem uma certa labilidade subjetiva com relação a certas coisas, porque exatamente tem a ver com esses dispositivos biopolíticos, né, de que não é você mais que resolve suas questões. Tem sempre um medicamento, uma intervenção cirúrgica, uma coisa qualquer que é uma prótese para o sujeito, não é o sujeito que funciona. Então, isso termina criando algum tipo de labilidade. Mas eu fiquei me perguntando, mas porra, por que essa galera é tão crítica e tão politizada, essa galera nova, a geração de vocês, né? Metem o pau na psicanálise. Por que não criticam a medicalização e a diagnose com o mesmo tamanho, com a mesma força que criticam a psicanálise? Por que não metem o pau na TCC? Eu fico me perguntando isso. Eu estou falando de vocês que são universitários e estão aqui em grupo. Estou falando de vocês, estou falando da geração. Né? Eu não vejo essa galera criticar a TCC, por exemplo, que é uma teoria absolutamente reacionária, né, normativa, que não tem teoria do ponto de vista do sujeito, é um negócio nem tão pouco da singularidade. Trabalha com diagnósticos psiquiátricos completamente submetido à lógica do DSM-5, DS, não sei o que, toda a lógica psiquiátrica. E não vejo ninguém metendo pau na TCC. Cadê? Por que os estudos de gênero não atacam a TCC, por exemplo, fazem as críticas à TCC, como fazem a psicanálise? Eu fiquei me perguntando isso. Né? Talvez porque não seja nem possível, é tão ruim, é tão diferente a coisa da TCC que não dá nem para conversar. Né? Mas, enfim, é curioso isso. E aí eu fiquei me perguntando se não tinha uma armadilha discursiva
ideológica aqui, que deixa a gente brigando de um lado, e, por outro lado, psiquiatria e TCC estão tomando conta das subjetividades dos jovens pós-modernos, entende? Porque tem essa coisa, né, do pragmatismo, e a TCC vem do pragmatismo americano, e essa coisa dessa dissolução dessa condição subjetiva do sujeito, né? Não por acaso essas coisas produzem, é aquela coisa que Foucault diz, né, de que o psiquiatra, a psiquiatria produziu o louco para depois tratar dele. É mais ou menos o que está acontecendo, né? A medicalização, a biopolítica. Vou falar biopolítica de maneira geral, mas a medicalização talvez seja o mais ilustre exemplo do que é uma biopolítica e no efeito disso na subjetividade. Ela dissolve a subjetividade para depois tratar a subjetividade, né? Ela faz essa fragilização, a labilização da subjetividade para depois tratar a subjetividade, que eu acho que é o que está acontecendo com a geração de vocês mais jovens, não é? Diga aí, Márcio. Léo, é uma provocadazinha básica. A gente não pode dizer que a psicanálise também inventa o neurótico, inventa o sintoma neurótico e depois vai tratar dele? Eu acho que, do ponto de vista do exame, né, acho que a crítica procede, que foi exatamente a crítica que o Foucault fez. Se você, que foi mais ou menos o que aconteceu com Freud, por exemplo, a ideia do Édipo, do ponto de vista discursivo, né? Quer dizer, o Freud, de uma certa maneira, fundamentou o sujeito edipiano. E aí eu acho que a crítica procede. Inclusive, a crítica do Deleuze e do Guattari lá no Antiédipo tinha a ver com isso, né? Como o saber, de uma certa forma, a própria teorização edipianizante da psicanálise terminou produzindo o sujeito edípico da geração ali a partir de Freud, né? 30, 40, 60 e 70, isso começou a modificar, né? Curiosamente, com o próprio Lacan fazendo uma explosão do Édipo, né? Lacan, quer dizer, hoje, por exemplo, você vê aqui, quando a gente vai ver aqui a questão da sexuação, nós não estamos falando de Édipo, né? A única coisa, é claro que a única coisa que se refere ao Édipo aí é exatamente a ancoragem do lado fálico, que tem a ver com a figura do pai totêmico, né, do pai originário e tal. Mas Lacan, inclusive desde a fase freudiana dele, vamos dizer assim, na significação do falo, ele, se você pegar o seminário 4 e o seminário 5, por exemplo, e o seminário 6, 4, 5 e 6, você vai ver Lacan dando uma prioridade ao Édipo freudiano. Ele faz uma releitura do Édipo freudiano, mas ainda assim dando um caráter de metáfora, né? O que ele dizia, da metáfora paterna, não o complexo de Édipo. Ele já tirava da cena familialista, que é a crítica do Deleuze e do Guattari, né? No Antiédipo. Mas ele se mantinha numa pegada freudiana. Na significação do falo, que é um texto 58, que já é um pouquinho depois disso, já é seminário 7, seminário 8, ele já não dá uma prioridade ao Édipo, ele já coloca o Édipo como sendo secundário, como sendo, ele vai dar uma prioridade ao complexo de castração. Lacan faz essa inversão, né? Então, mas eu acho que tem razão, é uma crítica perfeitamente pertinente. É preciso ter cuidado, né, exatamente por conta dos diagnósticos. Por mais que a gente diga isso, por exemplo, a gente faça uma crítica, uma contracrítica, dizendo que o psicanalista não faz diagnóstico, mas do ponto de vista discursivo não é assim, né? Quer dizer, o diagnóstico da histérica, do obsessivo e tal, isso termina caindo numa difusão discursiva na cultura que produz esse efeito, né? As pessoas se dizem, eu sou histérica, eu sou obsessivo, hoje em dia não dizem mais isso, né? Dizem, eu tenho toque, ou eu sou bipolar, não é? Que já não é mais a psicanálise perdeu a predominância, o discurso psicanalítico, que não é o discurso do analista, não é a mesma coisa, né? Tem o discurso do analista, que está lá naquele matema do Lacan, que é outra coisa, e tem o discurso psicanalítico, que é o discurso
que se difunde na cultura. Já não é mais, as pessoas já não. O autodiagnóstico de histeria até que se mantém ainda, né? Ainda se diz, você está histérica, eu sou histérica e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia caiu de uso, né? Ninguém diz mais eu sou obsessivo, diz assim, eu tenho toque. O discurso dominante hoje é o discurso psiquiátrico. Mas o sujeito edípico hoje ele foi dissolvido dentro da própria psicanálise. Eu já disse isso para vocês uma vez e vou voltar a repetir que é a minha fórmula mágica para a gente poder... Isso foi uma coisa que eu elaborei no meu doutorado. Foi a minha fórmula mágica para a gente poder apreciar as práticas e os saberes do ponto de vista político. Né? Eu parto do pressuposto de que todo saber, toda prática tem os seus compromissos políticos, genealógicos, ideológicos, porque é inevitável, não tem como não ter. A maneira como você tem que apreciar isso é vendo se esse saber e essa prática tem condições de interrogar e ultrapassar os seus comprometimentos internos entre aspas, né? Políticos e ideológicos, como foi o caso da psicanálise. Não é? Quer dizer, a própria psicanálise, obviamente que tendo a abertura para as críticas, ela, para mim, me parece, não sei se parece para vocês, mas a mim me parece que ela própria tem condições de ultrapassar os compromissos ideológicos que ela comporta. E ela fez isso, né? Tentou fazer isso. É claro que isso não acaba nunca, porque a gente está sempre fazendo, né? Mas, por exemplo, eu não vejo, só para arrematar, eu não vejo, por exemplo, um movimento da TCC, eu também não conheço a TCC, né? Mas se vocês conhecerem, me digam. Mas eu não vejo nenhum tipo de movimento teórico, político da TCC interrogando os compromissos ideológicos, pragmatistas, neoliberais, que eles estão atolados até o pescoço. Tá lá? Se não, leiam Foucault, por exemplo, mostrando como é que a psicologia experimental e comportamental aparece a partir do neoliberalismo americano, lá no texto do nascimento da biopolítica. Então, é assim que eu penso as coisas. Né? Mas diga quem foi o Euler que levantou a mão? Foi, professor. Foi, diga eu. Professor, dentro do arcabouço, no arcabouço não, do compromisso ideológico e político da TCC, né, que tem muita relação hoje em dia com a psiquiatria, como o senhor falou, existe a mostra de resultados, né, no sentido de resultados, enfim, estatísticos, resultados científicos, discussão de caso que eles abrem mais, né? Eu fico pensando, assim, de que maneira a gente poderia, como psicanalista, assim, perguntar onde foi que a gente se equivocou, porque, assim, por exemplo, é muito complicado a gente também falar, e isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe? Assim, é porque está no discurso neoliberal e tudo mais e tal, e o cara, tipo, às vezes tem um problema e passa, tipo, 7 anos tentando resolver o problema, enfim, na análise, e muitas coisas são descobertas, muitas coisas, mas como um cara desse, por exemplo, ou vários caras desses, porque eu conheço vários amigos e tal, que passaram muito tempo e tal, e como é que ele vai melhorar para politicamente conseguir implodir, digamos assim, o sistema? Porque às vezes quando a pessoa melhora um pouco, ela já tem capacidade de fazer suas lutas políticas, suas reivindicações e tudo mais. Mas será que ao invés de a gente falar de um discurso neoliberal, a gente não tem que perguntar o que nós estamos fazendo das nossas práticas e das nossas abordagens, que o povo está todo mundo indo para a TCC e para essas outras práticas? Quer falar, Camila?
tem a ver com o que o Euler falou, que aí já faz um combo. Diga aí. Professor, Oi. Diga. Oi, eu gostaria. Mas só porque assim, esse discurso do Euler, só de ser um discurso que já vem com resolver uma demanda, de resolver algo, eu vejo muito o lugar, a sociedade em que a gente está, né? Como se um outro fosse solucionar um problema ou algo nosso, algo que é da gente, não sei. Eu escuto muito isso, é algo que eu sempre me questiono, assim, sobre eu vou saber mais, assim, do outro do que ele mesmo, sabe? Não, Camila, eu tô falando mais assim de práticas do cuidado de si mesmo, sabe? Não se trata de o outro saber mais ou esse tipo de coisa. Se trata de você poder manter uma certa atividade social e política para você poder fazer suas reivindicações. A análise, a gente, como psicanalista, precisa fazer essa autocrítica de se perguntar o que está acontecendo com as nossas práticas que está existindo essa imigração, entende? Não é só porque o outro, o neoliberalismo, enfim. Entendi. Não, mas veja bem, nós não podemos pensar o que é que está acontecendo com as nossas práticas se a gente não pensar o que é que está acontecendo discursivamente na cultura e na história. E nós tivemos realmente uma inflexão discursiva que tem nome, né? Os vários autores chamam de pós-modernidade. Aí, se é contemporaneidade, se é pós-modernidade, se nasceu na década de 70 ou no pós-guerra, ali, década de 50, isso aí há controvérsias, mas houve uma mudança e que tem a ver exatamente com todo o enraizamento do discurso científico, do discurso do capitalista e do discurso neoliberal. Isso a gente não pode recusar, porque senão você pode pensar de que as nossas práticas são independentes disso. Da mesma maneira que você pode dizer, por exemplo, que a psicanálise surgiu a partir da modernidade. Eu já tenho dito isso para vocês várias vezes nos nossos... Tá lá os meus vídeos no Três Encontros, se vocês quiserem rever, né, desde 17, no YouTube, nos Três Encontros lacanianos sobre psicanálise e ciência. Teve uma época, um semestre, que a gente discutiu sobre isso e eu já tenho dito isso para vocês várias vezes. Quer dizer, a psicanálise só é possível surgir, e aí eu estou seguindo uma genealogia Foucaultiana. A psicanálise só é possível surgir a partir do mundo moderno, com o surgimento da ciência e com o surgimento do sujeito moderno, que é o sujeito pensante. Não é? Quer dizer, e por isso aí mesmo já guarda uma certa comprometimento genealógico da psicanálise, que não é necessariamente ideológico, de que, por exemplo, não é boa ideia você fazer psicanálise numa cultura, por exemplo, que não passou por esse mesmo processo discursivo, histórico e etc. Né? Você não vai fazer psicanálise numa tribo africana, entende? Então nós não podemos, até porque exatamente a ideia de subjetividade ela não é natural. Ela tem a ver com o movimento discursivo de uma época. Então veja bem, a psicanálise está pagando o preço de não coadunar com a lógica discursiva na sua prática, com a lógica discursiva capitalista, neoliberal, inclusive pós-moderna, né? Com relação, por exemplo, toda a encrenca da psicanálise com as identidades tem a ver com isso. Que a gente possa rever no campo da psicanálise a crítica que a psicanálise faz às identidades, vá lá. Mas a psicanálise está pagando o preço inclusive, perdeu a sua dominância. Quando a psicanálise ganhou a sua dominância discursiva, foi quando ela se atrelou ideologicamente ao discurso americano pragmático e se tornou aquela coisa que os americanos chamam de psicanálise, que não tem nada a ver com psicanálise. Né? Era aquela coisa da identificação ao eu
a psicologia do ego, a identificação ao eu do analista. Então, eu acho que isso é uma posição ética da psicanálise. A psicanálise não tem nenhum problema com o cuidado de si. O problema é que o cuidado de si, que a gente pode fazer hoje, que inclusive é uma estética e uma ética na qual a psicanálise chega, inclusive, não da mesma forma que o Foucault, mas de uma maneira parecida, né? Uma estética do sujeito, uma relação estética do sujeito com a vida e com o corpo. O Lacan fala disso, né, de uma etiqueta do sujeito, ele brinca com isso, uma etiqueta, uma ética, uma pequena ética, né, uma etiqueta do sujeito. Então, a psicanálise está pagando preço, e eu acho que ela precisa pagar mesmo, né? E se a psicanálise for se adequar ao pragmatismo, aí vai ser complicado, porque você diz, o cara passa 7 anos tentando resolver um problema. O cara passa 7 anos fazendo análise. Entende? Ele não passa 7 anos tentando resolver um problema. Ele passa 7 anos fazendo análise. Quem está querendo resolver o problema é a TCC e tal, porque tenta resolver exatamente os sintomas de uma maneira e tal, como se isso fosse possível. Entende? Quer dizer, o que eles fazem é um problema meio devastador para o sujeito, porque é exatamente isso que eu estou dizendo, o que a medicalização e esse pragmatismo estão fazendo. Tá aí, cara, uma geração de meninos todos medicalizados e diagnosticados e achando lindo e defendendo isso como bandeira. As anoréxicas estão lá fazendo site de apologia da anorexia. As meninas estão todas se diagnosticando com TDAH e achando que é assim mesmo, e que tem que tal, né? Quer dizer, que você possa entender exatamente uma certa... Tem vários livros de psicanálise, desde o famoso e criticado do Melman, do Mundo Sem Gravidade, até o livro do Lebrun, O Mundo Sem Limites, enfim, A Perversão Comum, uma série de textos sobre os efeitos desse movimento pós-moderno, né, ou contemporâneo, onde o sujeito fica, obviamente, atacado. A própria ideia do discurso do capitalista em Lacan é exatamente isso, né? Quer dizer, veja que o discurso do capitalista, só para mostrar como a psicanálise não pode ceder com relação a isso. O discurso do capitalista, não sei se vocês lembram a ideia dos 4 discursos em Lacan. Aí o Lacan tem os 4 discursos: a histérica, o mestre, a histérica, o analista e o universitário, que são os discursos radicais, onde na estrutura do discurso tem uma série de impossibilidades. Ele chamou os discursos radicais. O discurso do capitalista é um discurso não radical. Por quê? Porque as impossibilidades são quebradas. E a psicanálise não pode acompanhar, porque é um discurso que propõe ao sujeito que ele tem acesso ao objeto, não tem impossibilidade, entende? E é o sujeito... Sim, professor, desculpa falar, porque a Yasmin já ia falar, aí eu ia ficar atrasado, desculpa por interromper. Mas a minha questão não era nem em relação ao neoliberalismo e as práticas que prometem cura hoje em dia, porque tá aí esse tipo de epidemia e a gente tem que lutar politicamente contra isso. A minha questão era que outras práticas, a partir da pesquisa, né, a gente poderia incorporar a psicanálise para que a gente tivesse, que escapasse ao discurso neoliberal, né, que escapasse ao discurso neoliberal, mas que a gente pudesse ter uma espécie assim de ponto de apoio para... Porque, por exemplo, a gente sempre fala que a gente saiu do Édipo, né? Quando a gente olha, por exemplo, nas práticas infantis e tal, a gente trabalha quase sempre com o Édipo, não na estrutura imaginária, né? Mas na estrutura, enfim, triangular e tudo mais. E que outras práticas novas a gente poderia incorporar que fugissem ao neoliberalismo, mas que não deixassem, né, tanto tempo o sujeito padecido em suas atividades políticas.
A minha questão é essa, né? É porque é claro que eu não tenho uma estatística aqui e nem quero, né, para não cair no mesmo discurso neoliberal, dizer, olha, tantas pessoas ficam tantos anos em análise e não melhoram. Não é isso. Mas parece que a gente está sempre em práticas parecidas e eu vejo muitas pessoas que saem, né, como o senhor disse, que saem da análise, continuam as reivindicações políticas, mas que rechaçam a psicanálise porque a gente ficou lá falando e tal, não sabia o que estava acontecendo. Então, é o acréscimo de outras práticas, de outros estudos, e não assim a abertura para um discurso neoliberal, né? Práticas corporais, por exemplo. Por que a gente rechaça tanto práticas corporais? Por que a gente chama práticas corporais de práticas neoliberais e não que certas práticas corporais foram capturadas pelo neoliberalismo, né? É mais nesse sentido que eu falo, enfim, de uma certa abertura. Enfim. Yasmin, você quer falar? Eu não sei bem se tem a ver aí com a questão do Euler, né? Porque ele vem trazer uma prática mais dentro de um posicionamento de um sujeito político, acredito eu. Muito mais além do que a prática do cuidado em si, né? Mas o que fragmenta a psicanálise, professor, não sei se o senhor concorda, porém, o que eu vejo, né, assim, no meu reles e pequeno ainda saber psicanalítico, o que acontece é que o que fragmenta são os próprios psicanalistas, né? Fica numa guerra danada aí, de que não, eu sou freudiano, não, eu sou lacaniano. Não existe, cara. Isso não existe. O que existe é a psicanálise. Né? Não existe, o fato de eu me debruçar sobre a teoria lacaniana, isso não quer dizer que eu vou matar Freud. Lacan não fez isso. Né? O que Lacan fez foi trazer um novo do que Freud colocou anteriormente. Né? Quais foram as sacadas, o que foi que fundamentou, ele não quis destruir ninguém. Né? Então, o que fragmenta muitas vezes a nossa prática, a nossa discussão da teoria psicanalítica é esse tipo de discussão imatura, sabe? De que eu não sou o que o outro pensa, eu sou aquilo que eu faço dentro da clínica ou não. Né? Então, é uma ruptura aí, talvez, desnecessária, que acaba fragmentando e gerando diversas interpretações também infundáveis. Diga isso, Iane. Vou esperar vocês falarem. Eu não vou interromper, não, né? Porque hoje eu tô educada, tô só ouvindo, tô quietinha. Mas, em cima da fala da Yasmin, eu tava pensando aqui, ouvindo ele falar em várias coisas, né? Mas eu não vou pontuar, não, porque é muita coisa demais para pontuar. E fica muito longo, né? Essa discussão, assim, acaba perdendo o foco do grupo, né? Que é ler o texto e tal. Mas, entrando na história da Yasmin, a gente já discutiu tanto isso aqui, Yasmin, tanto, mas eu vou colocar uma coisa que, na verdade, para mim, dentro da minha prática, foi algo que me fez entender, assim, que eu não ia ter apoios, né? Que essa prática, principalmente a clínica, é algo muito solitário. E que, dentro das perspectivas de fronteiras entre o que um faz e o outro faz e como faz, eu preciso respeitar até quem não tem ética, assim, ao meu ponto de vista. Porque é meu ponto de vista. Então, eu entendi que, ok, eu gostaria que as pessoas fossem e vissem a psicanálise com os olhos que eu vejo, mas nem todo mundo quer. E aí parte de um desejo, né? Que a gente está falando de um desejo. E aí, assim, muitas amizades e muitas pessoas que eu imaginava que estariam comigo nesse percurso hoje não estão, por ter imaginado ou desejado outras coisas para elas, né? Mas que principalmente desejam coisas que são que destituir pessoas em seus discursos, né? Em seus desejos, assim, dizer assim, você está certo ou errado, porque mania de psicanalista, uma vez eu estava na minha análise, aí cheguei pro meu analista e falei assim, você já viu fiscal de cu? Já ouviu, Yasmin, fiscal de cu, né? Que é a galera que fica olhando o cu dos outros.
se o outro dá o cu ou não, se não sei o que da sexualidade do outro. É igual. O psicanalista faz isso, né? Fica olhando a psicanálise dos outros, fiscal de psicanalista, sabe? Assim, é uma galera que perde tempo fazendo do seu próprio trabalho uma fiscalização do que é certo e do que é errado, a partir de um ponto de vista que é dele. Aí lê todos os seminários, cada um, aí vai comentando como se soubesse entendesse de um saber, assim, e vai aprofundando realmente, porque a gente vai caminhando, né? E a gente vai aprofundando realmente o nosso saber, o nosso entendimento de algumas coisas, mas eu já compreendi que não é um entendimento, porque a psicanálise não é sobre entender, não é sobre saber, é um dessaber. É justamente no dessaber da minha clínica que eu consegui aflorar. Eu não entendia isso quando eu escutava o Danjato falando, ou então outros analistas falando, porque não fazia parte da minha prática, nem da minha análise, né? Quando eu fui realmente percebendo, eu entendi que não vai adiantar nada, eu falar para as pessoas que eu entendo sobre psicanálise. Não vai chegar a um ponto de fazer com que eu seja melhor ou não do que ninguém, porque não é uma disputa, né? Não é uma disputa, a gente não está disputando quem sabe mais. A gente está simplesmente adentrando cada um seu percurso. E é muito foda, porque foi uma decepção muito forte na minha vida. Eu precisei reformular tudo que eu imaginava, além de amizade, né? Do que eu imaginava o que era percurso junto com alguém dentro da psicanálise, assim. O que era estudar com pares, entendeu? E foi muito difícil para mim, mas eu compreendi e assim, ressignifiquei. Hoje eu tô muito bem e eu aceito a clínica de uma forma solitária, sem ninguém. Aí eu tinha feito um Instagram profissional, aí assim, era em cima de mim, assim, um rumo de bombardeio, e não sei o quê, e tu escreveu isso, sabia que no seminário 3 tem não sei o quê. Aí eu, ai gente, que saco, não. Acabou esse negócio de Instagram profissional lá. Se não for para ter paciente, não tem, fica pobre o resto da vida. Mas eu não vou chamar ninguém. Eu vou chamar. E eu entendi que o melhor de todos os pacientes são aqueles que vêm através dos meus pacientes, sabe? E depois que eu vi que isso acontecia, foi uma cadeia, assim. Foi. Nossa, tudo melhorou. Minha clínica mudou, entendeu? Então hoje eu não quero. Vá fiscalizar a outra. Eu mesminha não tenho. Odeio essa história desse CRP velho no meu pé, que não sei o quê, que tem que ter isso, e não sei o que online. Aí negaram lá, né? Meu negócio online, lá vai ter que falar da psicanálise. O que a psicanálise utiliza de instrumento? Ai, gente, que saco! Aí eu, não. A gente faz porque, enfim, é o discurso, né, professor? Que você tá dizendo aí. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Vamos para frente, tá bom, né? Eu vou já atender, meu povo. Quem levantou a mão foi a Cleidiane, foi? Alguém levantou a mão? Não, vou só um comentário. Bom, se alguém for falar, avisa. Veja bem, tem questões importantes aí que a gente precisa partir de algum lugar, né? A partir das questões que o Euler está colocando. E tem que partir do seguinte, eu pelo menos parto do seguinte ponto. A prática política é uma coisa, a prática psicanalítica é outra. Não são excludentes, mas a psicanálise não tem a intenção de formar políticos, entende? Não é essa a questão. A psicanálise trabalha com o sujeito e com o corpo que o sustenta. Por isso mesmo, ela é uma prática corporal. Talvez a mais corporal de todas as práticas, porque ela está lidando com o corpo que importa, que é exatamente com o corpo que goza. Então, eu acho que é preciso ter cuidado com isso. Por mais que eu vou recomendar, não só para o Euler, mas para todos vocês, primeiro o livro da Butler, que é A Vida Psíquica do Poder, porque, por exemplo, a Butler lá, ela faz uma proposição, uma teoria, uma apreciação teórica, inclusive da própria constituição do sujeito, que é lacaniana, mesmo sem ela saber e sem nem tampouco declarar. Ela não declara que está sendo lacaniana, mas a lógica dela é toda lacaniana, que tem tudo a ver com algumas nuances, obviamente, né? Porque ela parte exatamente da relação de poder que existe entre o sujeito e o outro.
Todo o processo de alienação, ela faz uma leitura política do processo de alienação e separação que o Lacan já tinha formulado lá no Seminário 11, por exemplo. Né? Ela não diz isso, não declara isso em canto nenhum, pelo menos eu não lembro, faz um certo tempo que eu li o livro, foi ano passado, mas é muito interessante, porque ela vai mostrar, por exemplo, como isso, essa relação nossa com o outro, é exatamente o fundamento estrutural, inclusive da prática política. Né? Quer dizer, se o sujeito não toma uma posição, porque aí é onde entra a dimensão ético e política do sujeito. Na análise, a análise vai convidar e convocar o sujeito a tomar uma posição ética, discursiva e, consequentemente, política, com a sua diferença, com a sua singularidade. Quais são os efeitos disso? Você não pode saber. Você não pode dizer, por exemplo, um analista jamais pode saber que uma análise vai determinar que o sujeito tenha uma participação política. Por exemplo, que ele tome uma posição política X, Y ou Z. Porque você não sabe o que, é que vai acontecer numa análise, por exemplo, nem do ponto de vista de política, nem do ponto de vista do como é que isso vai se encaminhar, porque depende da transferência, depende da posição do sujeito, depende de uma série de fatores, não é? que não é essa lógica, por exemplo, dos resultados. Por exemplo, quais são os resultados e tal. Isso é coisa da psicologia, da TCC e tal, quer dizer, quais são os resultados, quer dizer, é complicado você... Aliás, tem uma pesquisa, é uma pesquisa que o Dunker, vez por outra, se refere a ela, uma pesquisa na Noruega, se não me engano, um desses países, Noruega, que o Estado exatamente iria pagar uma prática psicoterápica para a população, assim, tipo, né, saúde pública, e encomendou essa pesquisa. E na pesquisa foi determinado, para voltar à questão dos resultados, exatamente isso, de que as psicoterapias que apresentavam melhores resultados eram as psicoterapias que eles chamavam de dinâmicas, entre elas a psicanálise, entende? Em oposição às terapias comportamentais, TCC e etc. Essa pesquisa, por exemplo, os TCC não comentam, nem apresentam, né? Então, está lá, a gente poderia, talvez, pesquisar alguém aí, ver que pesquisa é essa, que o Dunker, eu já vi o Dunker citando essa pesquisa umas 2 ou 3 vezes. Quer dizer, Então, a prática política é uma coisa, a prática psicanalítica é outra. Quando eu digo é outra, eu não estou querendo dizer que elas não se encontram em determinados pontos, e nem tampouco que são excludentes, mas a prática psicanalítica não tem a intenção de formar um militante. Não tem a direção do tratamento não leva a isso. Às vezes é o contrário. Às vezes o sujeito interroga a sua posição de militante. Que não quer dizer que o sujeito se despolitize. Agora, obviamente que a psicanálise não, pelo menos eu estou falando, obviamente, como eu entendo a psicanálise. Né? Que a psicanálise, como diz Lacan, cada um tem que inventar a psicanálise que pratica. Ela não deve servir, por exemplo, para alienar e despolitizar. Porque, por exemplo, o cuidado de si hoje em dia, a ascese biopolítica hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com a ascese grega. Nada. A ascese biopolítica, a ascese grega era uma ascese onde o sujeito, inclusive, tinha um compromisso com a polis, um compromisso político. Ele cuidava do corpo, cuidava de si, mas com um compromisso com a polis. Ora, portanto, tinha um cuidado de si aí que diz respeito ao corpo, tal como ele é entendido na relação com a polis. Hoje em dia, a ascese biopolítica contemporânea ela é narcísica. Ela não tem nada a ver com a polis. Entende? Ela faz um tipo de desenvolvimento narcísico. Tem o livro do... Esqueci o nome do cara, mas é muito bom, que se chama O Corpo Incerto. É um antropólogo, para voltar à questão que a Yasmin colocou, que eu também acabei de esquecer o nome dele. O Alzheimer está batendo aqui. Mas o livro se chama O Corpo Incerto.
Depois eu posso ver, eu acho que não está aqui não, ele está lá em casa. Eu posso ver e ele faz exatamente essa crítica que eu estou fazendo, esse autor faz a ele, né, de como a sese biopolítica contemporânea, ela é fundamentalmente narcísica. Não é? Essa coisa de ser sarado e tal não é propriamente o cuidado de si grego, não é a mesma coisa. Não é? É muito mais uma coisa do individualismo e do narcisismo pós-moderno do que a relação. Francisco Ortega, pronto, exatamente, Yasmin. Francisco Ortega, que se chama O Corpo Incerto. Recomendo muito esse livro para vocês, entende? Enfim, mas, de todo modo, assim, acho que a psicanálise está pagando o preço e vai continuar pagando o preço, e é importante que pague. Agora, só para terminar a questão que o Euler, ele saiu, né? Mas só para terminar a questão, a psicanálise tem proposto, o campo da psicanálise tem proposto práticas que são práticas que buscam intervir a partir das suas discussões políticas, né? Como, por exemplo, a clínica ampliada, a clínica na rua, a clínica na praça, essas práticas que a psicanálise tem proposto, o campo da psicanálise, em outros campos, numa perspectiva mais microscópica, por exemplo, que seria levar um espaço de escuta para uma determinada comunidade política, inclusive. Né? Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Está aí o trabalho, os colegas que trabalham com isso, que são muito interessantes. Né? Diga aí quem foi que tem mais alguma questão, ou voltamos para o texto. Bom, vamos para o texto então, né, gente? Então, aqui ela entra, como eu disse para vocês, né, ela volta aqui a uma discussão da Kristeva e do abjeto. Né? Tem uma questão interessante que eu não sei se vocês recortaram isso da própria discussão que a gente fez sobre a abjeção em Kristeva, que é exatamente essa posição do abjeto como sendo algo que estaria expulso do simbólico, né? Essa possibilidade de significação. O abjeto como algo que perde a sua configuração simbólica, que eu me lembro que eu comentei também com vocês, que é muito parecido com a ideia do Homo sacer, do Agamben, né? A história das vidas matáveis, um sujeito que perde, só para que vocês entendam, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a ideia de Homo sacer no Agamben como sendo aquele ser matável, que era uma figura jurídica grega, agora não me lembro se era grega ou era romana, mas enfim, que o Agamben recupera, porque era um sujeito que recaía sobre ele uma punição que ele se era posto na condição de Homo sacer. Então, a lei não valia para ele, por exemplo. Né? Ele era uma exceção à lei, ou seja, se você o matasse, você não sofria os efeitos da lei, porque esse Homo sacer era um sujeito para quem que estava como se ele tivesse sido expulso da comunidade simbólica humana. Ele estava fora. Oi, Márcio. Oi, que engraçado, né? Que para isso tem que ter uma lei, né? Tem que ter uma lei para dizer esse cara aqui está fora da lei. Então até aí a lei entra. Exatamente. Por isso, inclusive, Márcio, como que o assassinato do pai, né? Eu acho, não era crime, aí agora é. Agora não pode mais. Exatamente. Por isso que isso me lembrou uma passagem aqui que ela coloca, né, citando a Kristeva, de que o objeto como sendo algo da ordem do pré-simbólico, do pré-linguístico. Isso é complicado, sabe, do ponto de vista lacaniano, vamos dizer assim, porque é exatamente isso que o Márcio está dizendo. Você só pode... A gente só tem o real, que é exatamente isso que é recortado do campo do real, ou é expulso do simbólico, a partir do momento que você tem um simbólico. Não é? Quer dizer, você só pode
expulsar algo do campo do simbólico a partir do primeiro corte que o simbólico faz no real. Então, assim, o que é pré-simbólico, porque aí é onde entra a discussão lacaniana, e acho que aí é a vantagem que o Lacan tem de propor a ideia de algo sincrônico, no sentido de que o sujeito, antes de nascer, já está no simbólico. Entende? Então, para que algo seja abjeto para nós, você precisa, e que a gente possa expulsá-lo, se enojar ou retirar da, da, do recorte da dimensão simbólica, a gente precisa ter o simbólico. Né? Entende? Então, eu até entendo a ideia aqui, né, de como se fosse, que é aquilo que a Kristeva diz isso, né? A gente viu a Kristeva dizendo isso, um momento precoce da abjeção, onde você teria uma experimentação do corpo que ainda não teria um recorte ou uma inscrição simbólica. Eu até entendo isso. Mas não dá para você falar de real senão a partir do simbólico. Essa é a grande impossibilidade da gente lidar com o real. Por exemplo, os animais não sofrem com a morte. Não sofrem assim, eu digo, não sofrem existencialmente com a morte. Eles não sabem que vão morrer. Eles não têm esse recorte simbólico da vida e da morte. É por isso que Lacan coloca a vida no campo do real, né? E a morte no campo do simbólico, lá no não-borromeano dele. Né? Só quem sabe que da morte, sabe da morte entre aspas, né? Porque a gente não sabe da morte. Só quem recorta exatamente a vida num tempo onde você, numa finitude, para dizer de maneira mais correta, somos nós. Porque somos seres de linguagem. Somos parletres, né? Como diz Lacan, somos falaceiros. Portanto, para você ter a abjeção, da mesma maneira que você para você ter a morte, você precisa da dimensão simbólica, precisa de pelo menos um corte significante, como diz Lacan, um recorte do real feito pelo simbólico. E aí é complicado, porque aí é aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Primeiro vem o real ou vem o simbólico? Né? Quer dizer, inclusive isso é uma discussão que o próprio Lacan faz. E ele primeiro disse que, se fosse para dizer, você teria que dizer que primeiro vem o simbólico. Aí depois ele volta e diz que não, que primeiro vem o real. Enfim, ele termina não fechando essa discussão, né? Tchau, gente, o pessoal que está saindo aí. Eu acho muito evidente que o primeiro é o real. Claro que o real é o primeiro, né? Primeiro você depois é que vem o simbólico. Só que o humano só se inscreve pelo simbólico, né? Mas o real eu acho que é realmente anterior. Isso não é tão tranquilo assim não, viu, Márcio? Porque, do ponto de vista do sujeito, por exemplo, você poderia imaginar que o sujeito ele vem antes mesmo da sua própria existência. O sujeito enquanto função, no campo do outro, por exemplo. E como eu disse, ele vai permanecer, inclusive, como permanecem Freud e Lacan para a gente, né? Após a sua morte. Né? O traço singular desses sujeitos, eles podem até ser atacados, ser dissolvidos, sei o que for, mas ele permanece. Né? Então não é uma coisa tranquila, porque, por exemplo, você só pode falar do real a partir do simbólico. Né? E aí que tá, você só pode falar do real, você só pode simbolizar o real. Né? Veja que a grande tarefa do Lacan, a partir de um determinado momento, quando ele começou a trabalhar com a lógica e a matemática, a partir do Seminário 9, e até o fim, quando ele vai com o não-borromeano, era exatamente isso. Ele queria fazer uma escritura do real a mais próxima do real. Entende? Então, por exemplo, porque exatamente ele queria, desde os matemas, né? Ele queria fugir da variedade, da pluralidade do sentido.
por isso que ele gostava da matemática. Ele dizia isso, né, que a matemática era a escritura, era a letra do real, era a escritura mais próxima do real. Mas aí é que está, quer dizer, a escritura do real, ela só pode ser dada a partir do significante. Você não pega o real pela cabeça. Você pode fazer uma escritura dele, fazer uma borda, como é um buraco, né? Quer dizer, se eu faço isso aqui é um buraco. Isso aqui é meu relógio, né, na verdade. Mas é uma borda, né? Isso aqui é um buraco. Então é uma borda que você faz no real, entende? Você só pode capturar o real assim. Por isso que o Lacan gosta tanto do nó, né? Você não pega o real. Você só faz escrituras. Né? O que não quer dizer que o real não tem efeitos. Né? Exatamente porque não pode ser capturado, vamos dizer assim. Ele produz os seus efeitos. Entende? Mas, enfim, é uma discussão... Tem uma expressão que eu gosto muito bonita, que é aperitivo de gozo, né? Você tem laivos, né? Você tem momentos, enfim. Pois então, daí porque a psicanálise é uma prática corpórea. E a psicanálise não tem nada contra as terapias corporais, por exemplo, né? O problema é preciso ter cuidado com isso, porque se você começar a fazer massagem num paciente psicótico, isso vai ser complicado, pode ser complicado. Né? Então, enfim, agora a psicanálise é uma prática corpórea. Não tem como. Quer dizer, você não... Inclusive, isso é uma questão para a discussão do atendimento online. Né? Como é que o corpo entra no atendimento online? Em que lugar, em que espaço-tempo o corpo está, por exemplo, no atendimento online. Né? Diga aí, Yasmin. Professor, é um parágrafo aqui do texto que me gerou um pouco de dúvida. Ele está na página 8, o penúltimo parágrafo, que diz assim... 118, não é isso? Isso. 118. Pronto, diz assim: até aqui é possível perceber que as teorizações de Kristeva trazem luz ao funcionamento psíquico quando, frente ao corpo que borra a certeza do gênero naturalizada no sexo, não encontra outra saída senão a violência. O que estrutura o eu é justamente o controle do abjeto que se manifesta corporalmente pelo nojo. Né? E eu fiquei me perguntando se... Porque, claro, essa naturalização é perigosa, né? É desconfortável, digamos assim. Mas será que a saída é a violência? Ela quis colocar a saída como a violência? Eu não estou encontrando esse texto, Yasmin. Na página 118, penúltimo parágrafo, professor. Até aqui... Ah, tá. Que borra a certeza do gênero naturalizado no sexo. Ah, sim. Ah, tá. Não, ela tá falando do... Ela está tentando explicar a violência contra o trans, não? Ela, por exemplo, quando o sujeito se depara com esse borramento da certeza do gênero naturalizado, né? Homem ou mulher, ele não encontra outra saída senão a violência. Quer dizer, eu não sei se é isso que você está perguntando. Eu não entendi que ela está dizendo que a única saída é a violência. Eu entendi que ela está falando da situação de violência contra o trans, por exemplo. O sujeito, diante de uma figura trans, ele se sente ameaçado porque borra exatamente a certeza do gênero. Quer dizer, um homem que é mulher, entendam, né? Um homem que não é homem, é mulher, uma mulher que não é mulher, que é homem. Isso cria um borramento do gênero que ela já disse antes e que ela vai dizer depois com relação à sexuação, esse gênero, para nós, nunca é fechado, né? Nunca
Por exemplo, Lacan diz isso no seminário 20, textualmente, homem e mulher não passam de significantes. Quer dizer, não são seres, no sentido do ontológico. Não existe o ser homem ou o ser mulher. A psicanálise não trabalha com o ser, quer dizer, trabalha com o ser como uma falta a ser. Não existe ontologia em psicanálise. Eu sou homem ou eu sou mulher, no sentido de que haveria um ser, uma essencialidade ontológica, animista, biológica, ou o que seja. Né? Então, eu entendi essa frase assim, de que o sujeito poderia ter outra saída, mas ele não encontra outra senão a violência, porque a violência é diante do que ele já abjetou, né? já expulsou no sentido do abjeto. É como se esse abjeto retornasse ali, na figura do trans, por exemplo. Como nas outras figuras também, né, que estão aí no campo da abjeção, na mulher, no negro, né, como for, né? Não sei se você entendeu assim, mas... Sim, entendi. É porque me veio a questão da naturalização da violência por esse sexo abjetado, entendeu? Mas eu compreendi. Não, acho que ela está falando da naturalização aqui do gênero no sentido de você achar que homem é homem e mulher é mulher. Entende? Essa naturalização do gênero cis, hétero, entende? Bom. Léo? Oi. Eu queria pontuar uma coisa que eu já tinha falado aqui antes, que acho que, para mim, é assim, extremamente interessante, é que o objeto é realmente puramente simbólico, não tem como não ser, né? Você simboliza o matável, enfim, né? O exterminável, seja lá o que for, né? O insuportável, e comete ato, né? Mata, enfim, esfola, trucida, e ainda filma, né? Se for possível, ainda filma. Eu acho que tem um pouco a ver também com esse gozo total, né? Tem que gozar de todo jeito. Mas o objeto é muito relativo, né? Porque para uns, objeto pode ser preto, mulher e trans, mas para muitos, objeto pode ser atual presidente da República. Né? A abjeção varia muito, né? Dependendo de onde você está. E eu acho que essa é uma discussão importante, política, inclusive, né? A gente tem que se apropriar desse conceito para denunciar os objetos. Eu acho, Márcio, é muito interessante a sua pergunta, mas eu acho que a gente pode fazer uma distinção aí, que eu acho que é a diferença do abjeto para o Bolsonaro, por exemplo, é que eu acho que tem uma distinção que a gente pode fazer entre o abjeto e o obsceno. Inclusive, a gente tem um capítulo que eu recomendo que vocês leiam, naquele livro que a gente publicou, Cisões e Paradoxos na Política Nacional. Eu e a Alice, a gente tem um capítulo lá que se chama... Agora não lembro mais. Alguma coisa sobre o gozo obsceno. Vou fazer o seguinte, na nossa jornada, se for presencial, eu vou levar uns livros para doar e vender também, né? O livro que a gente publicou ano passado, né? Cisões, que é o livro do nosso GT, da Cisões e Paradoxos da Política Nacional Brasileira, uma coisa assim. E que é exatamente o fato de que no Bolsonaro, pelo menos é o que a gente propõe lá no capítulo, ele causa um asco porque ele se apropria de um tipo de gozo obsceno, né? Quando ele elogia, por exemplo, o Ustra, naquela cena, não é? Ele, como bom perverso, ele faz todo mundo gozar, seja aplaudindo, seja tendo repulsa pelo elogio que ele faz ao Ustra. Quer dizer, tem um gozo obsceno que o obsceno é exatamente alguma coisa que não é a mesma coisa do abjeto, porque o obsceno, ele aparece pontualmente na cena, né? É alguma coisa que aparece na cena para ser imediatamente... Daí a ideia do obscena, né? Obscena
posto na cena para ser retirado na cena. Tem uma dialética de apresentação e exclusão do obsceno na cena. Quer dizer, a cena, mas no caso, ele é como se ele mantivesse a obscenidade sempre presente na cena. É muito interessante isso. Eu acho que isso tem a ver com essa coisa do marqueteiro lá dele, como é o nome dele? O Brennan, né? Brennan. Porque ele está sempre criando uma situação onde nós estamos gozando com o gozo obsceno dele. Né? Agora, quando passa uma situação dessas, ele cria outra imediatamente. Quer dizer, há pouco foi dizer que a vacina dava AIDS. Estava tudo tranquilo, aí não pode ficar tranquilo. Tá? O gozo obsceno tem que estar em cena, exposto. Então, o problema qual é, Márcio? Aí eu acho que a diferença é que alguns acompanham a proposta de gozar obscenamente. Isso vira política pública, né? No caso do Bolsonaro. Mas, enfim. Não sei se... Eu recomendo aí, se vocês quiserem dar uma lida lá nesse capítulo pra gente, que é muito interessante. É o gozo obsceno. Não lembro não, cara. Mas depois eu bato uma foto do capítulo e mando para vocês. Eu vou levar, tem uns livros ainda lá que eu vou levar para fazer sorteio para o povo ir, tá vendo? Animar o pessoal para participar da jornada. Bom, podemos terminar hoje? É que ele faz uma discussão sobre a sexuação, que a gente já fez, né? A gente fez, acho que mês passado, se eu não me engano. A gente pode até depois, se quiserem, voltar a isso. Né? Mas que é uma leitura correta, vamos dizer assim, da sexuação, Lacan, né? Uma leitura justa, vamos dizer assim, sem maiores desenvolvimentos, mas também sem maiores equívocos. Né? Mas, enfim, é isso. Podemos terminar, então? Então, só lembrando que ficamos assim, né? Que nós vemos o próximo texto na próxima aula, e no dia 17 o meu texto, que é da diferença sexual à sexuação. Inclusive, foi uma proposta do Márcio. Né? Tá certo? Beleza. Abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente.